Boa noite a todas e todos e todes que estão conosco hoje. Com muito prazer, com muita alegria, com muita saudade que recebemos hoje Gabriel Feltran, que podemos dizer que é um etnógrafo urbano, né, como ele mesmo se autonomeia, porque tem uma formação muito transdisciplinar, desde a veterinária, passando pelas ciências políticas, chegando às ciências sociais, e hoje é professor da UFSCar, tendo visitado recentemente, tendo sido professor visitante recentemente em distintos países, né? Alemanha, França, e roda muito o Brasil também a partir desse trabalho que a gente vai ter hoje como foco, que é baseado no livro dele Irmãos, uma história do PCC, de 2018, e que ele vai contar um pouco para a gente, tanto da perspectiva interdisciplinar de abordagem desse tema, como dessa forma mais contemporânea de pensar a transmissão do conhecimento científico em diferentes meios, estratégias e ferramentas, ponto no qual também ele é plural. Vamos lá, Gabriel, contigo, a palavra. Muito obrigada em nome do EAT, em nome dos professores residentes, do professor Estevam Las Casas, que dirige o nosso instituto. É uma alegria estar com você hoje. Obrigada muito pela presença. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. E estão vendo a apresentação também? Sim. Ótimo. Bom, Andréia, só tenho a agradecer também pelo seu carinho, seu cuidado, né, na preparação desse evento. Para mim é um prazer imenso estar em diálogo com você, especialmente sempre, né? Já há muitos anos que a gente tem um diálogo muito profícuo de trabalho, e também conhecer o IEAT e os colegas. Então, eu tenho muito prazer, né, nesse tipo de conversa, né, que eu espero que de fato seja uma conversa. Trouxe uma apresentação, como a Andréia disse, né, como a gente combinou, centrada em um dos capítulos desse livro. Ela começa com um dos capítulos desse livro, Irmãos, que conta uma história de um roubo de carro, de um carro que foi roubado e do menino que roubou esse carro. E depois a gente parte para várias outras escalas e dimensões do problema inscrito nesse roubo de carro, né? E é isso que eu vou apresentar para vocês. Vocês, por favor, me interrompam sempre que quiserem. Não tem nenhuma formalidade, a gente vai conversando, e eu vou tentando elaborar os temas também que sejam de interesse de vocês. Uma pena que a gente não está ao vivo, né? Que aí é mais simples a gente se conhecer, né? Mas acho que esses eventos servem muito para a gente se conhecer e poder trocar, né? Eu agradeço muito a oportunidade e o diálogo. E agora, será que não vai a minha apresentação? Eu acho que você tem que clicar aqui à direita abaixo no último íconezinho, que é tipo uma... Não, mas vocês não estão vendo em tela cheia, é isso? Não, eu acho que se você clica aqui, é só você passar em cima que vai virando. Você não está no modo de apresentação. Ah, estranho. Como que é, então? Calma Vai lá. ali Porque eu estou embaixo. vendo vocês no cantinho e a minha tela. Isso, mas vai embaixo no seu computador, onde tem um quadradinho com um pezinho, bem embaixo à direita. Ah, já deu. Está passando. É que eu fiz isso e eu achei que já estava. Tá? Agora, uma dúvida. Vocês conseguem ver eu mudando a tela? Porque às vezes ele não muda, não sei por quê. Se não mudar, eu te aviso no chat. Tá. A gente está vendo e vendo mudar, só não está a tela cheia, está com a moldura em volta, né, Du? Engraçado, porque para mim está a tela cheia. É muito estranho. Deixa eu fazer para ficar bonito. Espera aí. Vem cá embaixo à direita, aí, nesse íconezinho quadradinho com o pezinho. Calma, eu vou parar de compartilhar. Eu vou tentar compartilhar de outro jeito, então, porque ele fala, quer compartilhar a sua tela ou compartilha a outra? Entendi que eu estava compartilhando a minha própria tela. Não, mas está dando certinho. É um modo de exibição que não está em tela cheia. É que para mim fica, isso que é estranho.
Ficou? Aí, Tela se cheia? clica aqui embaixo, à direita. Vai bem lá embaixo à direita. Eu cliquei no modo de apresentação, mas é que vocês não veem quando eu clico. Isso que eu estou achando Não, mas estranho. Para mim, tá tá dando para tela a gente cheia. ver direitinho. Tá muito legal, dá para a gente acompanhar. Ah, que ruim. Não, mas eu não estou contente, não. Aí clica nesse aí do lado, onde estava o seu mouse. Volta ali. Então, Nesse. aqui, certo? Isso, clica. Mas isso que eu estou fazendo, mas vocês não veem. Tá vendo? Para mim ficou tela cheia na hora, mas para vocês não. Mais um Não, minuto a gente resolve isso, para poder ver direitinho. tá. Eu acho que é a forma de compartilhar, André. Talvez. Ali em Porque cima tem um vermelhinho escrito compartilhar, você viu? eu vi, mas aqui Mas tá eu bom, tenho... se não der certo, a gente está conseguindo acompanhar. Última tentativa, senão vamos para não ficar enchendo também. Ficou tela cheia? Não. Não. Que engraçado isso, porque para mim fica. Gabriel, você Oi. tá compartilhando a página ou a sua tela como um todo? Eu tentei compartilhar só a página. Então, tenta compartilhar a sua tela como um todo. Acho que pode ser que dê Tá. certo. Tá. Parou de compartilhar, certo? Certo. E agora a minha página como um todo. Sim? Aí, agora aumenta. Agora eu clico e não acontece nada. Agora foi. Para mim foi. Pronto. Deu certo pra Que gente. bom, maravilha. Viva! Gente, então é isso. A gente trabalha com uma pergunta de pesquisa bastante ampla no nosso grupo. Eu vou falar várias vezes no plural, porque a gente trabalha numa equipe aqui, e de fato essa construção é mais coletiva. Depois eu dou o nome de todo mundo. Né? Que é uma pergunta de pesquisa sobre reprodução de desigualdades e de violência. Desigualdades no plural, porque a gente considera que a desigualdade não é só econômica, né? Desigualdade no acesso a serviços, desigualdades raciais, gênero, classe, entre muitas outras, né? A pesquisa de campo que a gente faz, que embasa todo esse trabalho, é uma pesquisa que começou lá em 97, quando eu ainda não era cientista social, e nas favelas de São Paulo, especialmente em algumas favelas muito específicas, nas quais eu fiquei fazendo trabalho de campo durante muitos anos, né? Os trabalhos que eu faço hoje nas favelas de São Paulo, eu comecei em 2005, nessa região chamada Sapopemba, mas de 97 a 2005 eu fiquei na zona oeste da cidade, em uma outra favela. Então, a gente faz pesquisas de longa duração e, de fato, meio que mistura a pesquisa de diversos projetos, né? Os projetos vão oferecendo possibilidades de desenvolvimento de um trabalho de longa duração, tá? Esse trabalho é feito com muita colaboração, com muitos colegas juntos, e as unidades analíticas que a gente tem sempre são as situações, ou seja, situações vividas em campo, situações pragmáticas, né? Essa é uma situação, por exemplo, né? Estamos em uma situação em que há interação, e também a gente coloca essas coisas na linha do tempo, trabalha com trajetórias, né? Trajetórias, sempre trabalhei muito com trajetórias de pessoas, reconstituindo, né? Trajetórias de vida, trajetórias de famílias, trajetórias de organizações, trajetórias de objetos, como a gente vai ver hoje, né? E, bom, o método sociológico fundamental, né? Comparação entre o que acontece num lugar e no outro, para ir encontrando, de fato, aquilo que é mais estruturante e aquilo que é mais conjuntural, tá bom? Esse é o slide mais chato, mas acho que é importante para a gente, entre nós, ter uma base comum, né? Teoricamente, eu considero que uma longuíssima tradição sociológica considera que a violência não é um desvio da vida social, né? Mas a violência estrutura todas as ordens sociais, todas as sociedades, todas, né, têm um fundamento no uso, na aplicação da violência. Violência também entendida de modo muito pragmático como uso da força, tá? Não estamos falando de violência simbólica, estamos falando aqui de uso da força mesmo, especialmente do uso da força armada, né? Então, aqui, a gente não está considerando que isso está fora da vida social normal, ao contrário, né? A violência sempre institui ordem social, e quando ela aparece
muito fortemente, como no caso das nossas sociedades, ela indica que não há hegemonia de apenas um regime de poder, né? Mas que há confronto entre diferentes grupos e atores que estão disputando poder socialmente, tá bom? Depois a gente pode falar mais disso se interessar para vocês. A história do Samuel, que está nesse livro, e que eu venho trabalhando há bastante tempo. Eu conheci o Samuel quando ele tinha 7 anos de idade. Hoje ele tem 23, se eu não me engano. Né? Quando o Samuel tinha... eu conheci o Samuel porque ele é neto da Ivete, que é uma interlocutora com quem eu trabalho desde 2005. Ivete é uma migrante da Bahia, 8 filhos, 13 netos, 4 bisnetas, todas mulheres, cuja trajetória de vida e de família eu venho acompanhando desde de 2005, como eu disse, né? Dos filhos da Ivete, dos 8 filhos, né, 4 foram para o crime e 4 são trabalhadores, ou eram trabalhadores, né? A gente, portanto, nessa convivência muito longa, muito intensa, a gente foi acompanhando, né, as nossas próprias trajetórias se desenvolverem e os destinos que cada trajetória dessa tomou. O Samuel é filho de uma trabalhadora, que eu chamo de Ivonete no meu trabalho, cabeleireira, evangélica, uma figura extremamente doce, que teve um filho só, e o grande medo dela era esse filho ir para o crime, como os irmãos foram, como os sobrinhos foram. Quando o Samuel tinha 18 anos, ele me contou que roubou uma caminhonete, que ele participou do roubo de uma caminhonete. Vocês estão vendo o vídeo aí? Tá? O roubo que o Samuel me contou foi exatamente como esse vídeo mostra. Ele estava acompanhado de outros 3 colegas em 2 motos, portanto, 4 meninos em 2 motos, com uma arma, né? E eles abordaram a caminhonete dessa maneira, muito parecido com o que esse vídeo mostra, né? E, em questão de 30 segundos, não mais do que isso, saíram carregando não apenas as 2 motos que já eram roubadas, mas também a caminhonete e os pertences pessoais aí do motorista. Vocês veem que eles roubam carteira, celular, dinheiro, joias, coisas que estão com as pessoas. E em questão de segundos, Samuel estava em posse de uma caminhonete nova naquele momento. Ele, um menino favelado de 18 anos, com uma caminhonete que custa 300 mil reais. Tá? Esse roubo violento, armado, né, rendeu para o Samuel R$1.000 naquele momento. Tá? A caminhonete custa 300, mas ele ganhou 1.000. Tá? Então, em dólares, eu pus aí em dólares, porque isso vai ser importante depois. Tá? Ele alugou uma arma que custava R$100, junto da facção, né? Tem um controle estrito do armamento em áreas que são PCC, e o Samuel foi até um irmão para fazer o aluguel dessa arma, para usar nesse roubo, né? Para fazer esse corre, como eles chamam, e levar essa caminhonete. Tá? Depois do roubo, quando ele me contou isso, né? Ele tinha acabado de passar, estava super adrenado, nervoso. No dia seguinte, eu estava em campo, né? Ouvindo a história, e no dia seguinte ele estava com dinheiro que ele ganhou quando entregou a caminhonete para quem tinha encomendado o roubo, né? Pegou o dinheiro e foi com os colegas para o shopping. Né? E eu fui também, né? Na pesquisa, a gente vai acompanhando as rotinas dos interlocutores, né? Fui acompanhando os meninos até o shopping. No shopping, o Samuel comeu um sanduíche da Subway, comprou um óculos da Oakley e depois pagou casquinha do McDonald's para todo mundo que estava acompanhando ele. Né? Nesse momento,
a questão analítica que a gente retém aqui é a passagem do dinheiro que era ilegal para a economia global. Tá? Coincidentemente, as 3 coisas que ele consumiu eram marcas internacionais. Essas marcas focam o seu marketing em adolescentes como Samuel no mundo inteiro, na Índia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na África, né? E esses meninos consomem essas marcas e muitas outras, né? Claro, e produtos e etc., transformando todo o recurso que eles arrecadaram informalmente ou ilegalmente, porque eles quase sempre não participam, né, do mercado formal, eles fazem esse dinheiro passar por eles e esse dinheiro vai imediatamente para essas grandes marcas, além, claro, de pagar também a franquia do shopping, também arrecadar um monte de imposto, porque a gente é muito taxado no imposto, né? Uma das grandes, aliás, das grandes marcas, né, da nossa desigualdade é a taxação, né, do imposto sobre consumo, né? O consumo é muito taxado no Brasil e, evidentemente, os mais ricos e os mais pobres pagam a mesma taxa quando consomem, né? Ainda depois do roubo do Samuel, que a gente encontra as estatísticas de letalidade policial. Na cidade de São Paulo, a gente já referenciou onde a polícia matou em 2012, né? Porque a gente teve acesso a todos os boletins de ocorrência. O fundo dessa figura é o mapa racial da cidade, mais branco e mais negro, né? A gente vê que os roubos e os homicídios após roubo de veículos, né? 63% dos homicídios policiais envolvem veículos roubados, né? Em São Paulo. Os roubos, eles acontecem nas fronteiras. Eles não são lá no fundão mais pobre da cidade e eles não são tampouco nas áreas mais ricas da cidade. Eles se concentram nos pontos de toque, nas fronteiras mesmo, raciais e sociais da cidade. Agora, vamos olhar para essa zona A e a zona B. Tá? São 2 pontos em que a gente fez bastante pesquisa de campo. Tá? Quem conhece o mapa de São Paulo, a zona A, a gente está falando das áreas mais ricas da cidade. Lapa, Vila Leopoldina, região onde se concentra a maior quantidade de furtos de veículos, não de roubos violentos, né? E a zona B é a região em que a gente concentra o trabalho de campo da nossa equipe há bastante tempo, que é a região de Sapopemba, São Mateus. Uma área das mais pobres da cidade, né? Tocando o ABC paulista, que fica logo aqui embaixo, que é uma área muito rica. Olha como a polícia mata diferentemente nas áreas ricas e pobres, né? Olha só essa coluna da direita, taxa de mortos pela polícia por roubo que acontece. Ela é 2 vezes mais alta nas áreas ricas da cidade, tá? Ou seja, ocorrem muito menos roubos, 4 vezes menos roubos nas áreas mais ricas, mas quando eles acontecem, eles produzem muito mais mortes. Ou seja, a polícia também faz esse controle das fronteiras da cidade, né? As áreas ricas, quando são invadidas pelos pobres, elas se tornam muito letais, né, para os ladrões. As áreas pobres, ao contrário, é a polícia que vai lá matar, né? Quando a gente qualitativamente vê os mecanismos, ela tem um outro, ou seja, tem um controle de novo das fronteiras aí da cidade, que são fronteiras bastante tensas, onde se disputa o poder sobre o território, né? Olha os homicídios no Brasil, pensando de modo agregado agora o que vem acontecendo com eles, né? Esses dados estão um pouquinho já atrasados, mas o fenômeno é parecido, depois eu trago um pouco mais atualizado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você tem lugares, como você tem dentro da cidade lugares muito diferentes, você também tem estados do Brasil em que a violência se comporta de maneira muito diferente. Então, em 10 anos, você tem estados que estão... Você tem estados que estão subindo 300% as suas taxas de homicídio, enquanto outros estados estão baixando 40%.
E de um ano para o outro, você tem estado subindo 67% a taxa de homicídios, enquanto o outro está baixando 12%. Ou seja, a gente está vendo fenômenos que são muito desiguais, né, no que se refere à violência no Brasil, já nas últimas décadas. Tá? Olha esses gráficos que eu preparei hoje, né? Eu não, né? Eu e a minha equipe preparamos hoje para aqui, para a gente discutir com vocês. A linha azul desses gráficos representa homens jovens e negros, vítimas de homicídio. A linha laranja, homens jovens. A linha pontilhada é o total da população. E a linha amarela é a população sem os homens jovens. Homicídio no Brasil é um fenômeno em várias dessas. Os gráficos são sempre muito diferentes. Os homicídios variam muito de posição, no tempo e no espaço, né, e na intensidade. Vejam que as escalas são diferentes desses gráficos também, né? Ou seja, tem lugares que têm patamares mais altos de homicídios, mais baixos, né? A gente vai entender por que São Paulo é tão diferente logo mais, né? Porque São Paulo é o único gráfico com essa cara, né? Mas o importante e o que é regular em todos os tempos, né? Desde que começou a subir nossas taxas de homicídio, ou seja, desde os anos 80, e em todos os territórios, é o perfil da vítima, tá? Sempre o perfil da vítima é muito mais alto quando a gente está falando de homem, jovem, negro. Quando a gente está falando de homem, jovem, negro, morador da periferia, quando a gente está falando de homem, jovem, negro, morador da periferia, que atua nos mercados ilegais, principalmente tráfico e roubos, tá? Ou seja, quando a gente está falando do Samuel, tá? Samuel é o perfil típico da vítima de homicídio no Brasil, é o perfil típico do autor de crimes violentos no Brasil, é o perfil típico do presidiário no Brasil. Esses perfis, eles são colados, tá? 95% são homens, 72% negros, 71% morrem por arma de fogo, 53% são muito jovens, né? Operadores baixos dos mercados ilegais, beleza? O que o Samuel está fazendo quando ele rouba uma Hilux, na cabeça dele, é fazer dinheiro e ter adrenalina, né? Na lógica dos mercados ilegais, o que ele está fazendo é botando $60 mil para circular numa economia global, tá bom? A cada indenização que a seguradora paga para o dono que foi roubado, ela ganha mais de 3 vezes o valor que ela pagou, tá? Um trabalho intenso nas seguradoras para chegar nesses cálculos. 1% da renda, podemos voltar para isso com calma depois, tá? Vou passando meio rápido para a gente só ter ideia do que a gente está falando, tá? 1% das vendas da indústria automobilística são para repor carros roubados e segurados. O carro que o Samuel roubou foi recuperado pela seguradora e vendido num leilão, porque já tinha pago a indenização, né? O leiloeiro ganha 5% do valor dessa Hilux. O leiloeiro, nesse caso, ganhou $3 mil, mais de 10 vezes o que ganhou o Samuel, que ganhou 250, tá? Só que o Samuel fez esse roubo no mês, e o leiloeiro vende mais de 100 carros por dia em São Paulo, nesse pátio que está aqui. Esse mesmo leiloeiro paulista se tornou senador da República por um estado do norte do Brasil, sem nenhum voto, porque ele entra como suplente, pagando a campanha de alguém do norte e do nordeste, entra como senador, eles fazem uns acordos, assume quando precisa assumir, etc. Tá? No mesmo ano, Samuel foi baleado, quase morreu, e foi preso, saiu da cadeia recentemente.
Desculpa pelo inglês aqui, mas é que eu tirei essa tabela de um dos textos que a gente está trabalhando, né? MW aqui são salários mínimos, tá? Para a gente fazer a comparação de quanto cada um está ganhando no mercado de carros roubados. Então, a companhia de seguros está ganhando 24, nesse caso é um HB20, não é uma Toyota Hilux, mas funciona da mesma maneira, né? 24 salários mínimos ela pega quando o carro é roubado, né? O leiloeiro, quem revende isso depois de comprar no leilão e os ladrões, né? Vocês vão reparar que os valores vão subindo conforme o risco vai diminuindo. Ao contrário da lógica de mercado que diz, não, quanto maior o risco, maior o ganho, na verdade, o que a gente tem nesse caso é o oposto. Conforme aumenta o risco de violência, menor é o ganho econômico. Tá? Agora, evidentemente, esse ganho econômico é muito grande para o Samuel, porque ele é um menino que entrega panfleto por R$50, R$60 por dia, né? E aí ele ganha R$1.000 em 30 segundos fazendo um roubo, né? Evidentemente, isso é muito dinheiro para ele, mas para o mercado que está por trás dele é muito pouco. Bom, aqui ele te mostra também onde moram essas pessoas, como que a cidade vai se estruturando em torno dessas desigualdades, né? Onde mora o Samuel, onde mora o dono da seguradora, né? Onde moram os intermediários, né? Bom, é em torno dessa realidade que esses grupos na periferia de São Paulo, muito expostos, né, à violência, a gente estava no pico dos homicídios quando nasce o PCC, né? Na verdade, os homicídios subindo muito, quando nasce o PCC, se estrutura o PCC e faz esses homicídios caírem, né? É em torno dessa desigualdade, desse plano de desigualdades, e é em torno desses grupos muito marginalizados e grupos ligados ao mercado, a mercados ilegais, né? Ao crime, como eles dizem, né? Ao mundo do crime, é em torno desses grupos que sai essa que é hoje a maior facção criminal brasileira, né? Quando eu comecei a trabalhar com o PCC, era um grupo muito local e muito dentro das cadeias, né? Mas, de repente, o PCC estava na rua, de repente a gente estava ouvindo falar o tempo inteiro, de repente começou PCC no Paraná, PCC no Mato Grosso do Sul, PCC em Minas, PCC no Nordeste, PCC no Norte, no Garimpo, não sei aonde, um é preso em Moçambique, outro é preso no Senegal, outro é preso na Colômbia, outro é preso no México, outro é preso nos Estados Unidos. Quer dizer, teve uma expansão enorme da facção, né, que nasceu em 93 e hoje, portanto, já tem quase 30 anos, né? O que eu pus aqui nessas figurinhas é como a coisa aparecia para a gente no trabalho de campo, né? Depende do período do trabalho de campo, a gente está ouvindo coisas diferentes sobre o PCC, né? Nos anos 90, o PCC estava na guerra, era a época das guerras, era um mata-mata, estava todo mundo se matando nas quebradas, né? Quando sobe a bandeira branca, na era Marcola do PCC, os homicídios despencam, né? Por isso que o gráfico de São Paulo é tão diferente dos demais, né? A gente, há 15 anos, tem as menores taxas de homicídio do Brasil inteiro, né? No estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, né? O momento posterior à pacificação é o momento que se chama do progresso, é o momento do dinheiro, né? É quando, pacificados os mercados, produzida a ordem pela violência, vai efetivamente haver uma expansão muito grande da facção e das suas atividades econômicas. Esse é outro quadro, desculpa novamente o inglês, mas é só para dizer que o PCC está o tempo inteiro reagindo às políticas estatais de segurança, sobretudo. Então, para cada política de segurança implementada, há uma reação precisa do PCC, né? A ponto de que dessa política ser totalmente instrumentalizada pela facção, né? Então, sem dúvida, durante os anos 2000 foi isso que aconteceu. Hoje é um pouco diferente, mas é disso que se trata, né? Por exemplo, quanto mais se ampliava o encarceramento, mais crescia o PCC, porque o PCC nasceu e se desenvolveu dentro das cadeias,
né? Então, você prender alguém é muito ruim para a pessoa que está sendo presa, mas não para a facção que está se desenvolvendo, né? Justamente recrutando esses grupos jovens, né? Como o Samuel, que estão indo para a cadeia. Não sei se vocês têm essa dimensão, mas a média da população carcerária no Brasil hoje não ultrapassa 23 anos. Uma população muito jovem no sistema de adultos, que se expandiu enormemente nas últimas décadas, né? A gente sai de 100 mil presos no Brasil para 800 mil presos em 40 anos, né? Em São Paulo, em 20 anos, a gente multiplica por 6 a população carcerária. O argumento teórico é esse, né? São regimes de poder coexistentes, tá bom? Não tem só um regime produzindo ordem. Tem um regime produzindo ordem na periferia a partir do uso de todas as ideologias, de toda a cultura, de toda a dimensão, digamos, mais simbólica, mas efetivamente ele tem acesso, recurso à violência garantido lá, né? E não são os mesmos atores que têm o recurso à violência garantido aqui e ali. Então, aquelas fronteiras urbanas que a gente estava vendo e a guerra entre polícia e crime nos implica, né? Nós somos parte desse negócio. Tá? A polícia está protegendo o nosso regime de poder, enquanto os caras do crime estão protegendo um outro regime de poder. A expansão do PCC para todos os estados se dá junto do Comando Vermelho até 2016. Tá? Então, olha, aqui é uma foto de Fortaleza com essa pichação do CV, né? Do Roberto Lengruber. Tá? CV, paz, isso se deu em perfeita harmonia com o PCC até 2016, quando há uma ruptura. Os nossos próximos projetos de pesquisa se dão fora do Brasil, por isso que a gente viajou tanto nos últimos anos, porque a gente começou a ver essa expansão dos mercados e das malhas das facções brasileiras para muitos lugares. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está em Gana, na África, com motores de Toyota Hilux, que a gente vai seguindo pelo mundo. Tá? Evidentemente, nessa situação de comércio, aqui a gente está num bairro que é comércio de autopeças gigantesco, não há nenhum controle da origem dessas peças. Então, não estou dizendo que essas peças são todas roubadas, mas seguramente há muita peça roubada aqui também. E a Hilux do Samuel, se ela for para a fronteira da Bolívia, que é um destino comum dos carros brasileiros, né? Ela pode ser trocada por... Aqui a gente foi fazer pesquisa de campo bastante, aliás, o Greg e a Isa estão lá fazendo pesquisa de campo nesse mesmo território agora, né? Nesses dias. Uma Hilux é trocada por 5 quilos de cocaína pura, né? De 5 quilos de cocaína de exportação, que é o cloridrato, tá? Cocaína que volta por muitas rotas e viaja para muitos outros lugares do Brasil, mas, sobretudo, a cocaína para exportação, né? Sobretudo para portos e aeroportos. Tá? A gente ficou fazendo 1000 continhas esses últimos anos para entender por que estava todo mundo se voltando para esse tipo de comércio, né? Para esse tipo de conexão entre os mercados de veículos roubados e os mercados de cocaína, né? E olha aqui do lado, essas são taxas de crescimento percentual. Tá? Então, você bota o seu dinheiro na aplicação e eles te prometem que vai render 3%, 5%, 10%. Tá? Esses caras estão falando de rendimentos de 1.400%, 500%, 2.700%, quando você coloca uma Toyota Hilux como a que o Samuel roubou no câmbio da cocaína. Tá? Isso, 2.700 para mercado interno, se você controlar a cadeia inteira, mais difícil, e 1.400 para o mercado externo. Não é à toa que desde 2014, todas as polícias do mundo vão olhar para o PCC e para a exportação de cocaína para a Europa, para o Oriente Médio, para a África, mediada pelo PCC, cocaína saindo do Brasil. Tá? Que vira o grande negócio da facção
e vira o grande negócio da exportação brasileira, tá? Isso que evidentemente, né, não tem nada de legal, né? Inteiramente ilegal. Isso é alimentado com muito empenho legal, tá? Ou seja, muito do que a gente vê de bar, de evento, de hotel, de restaurante, de fazenda, mercado imobiliário, joias, produtos de alto luxo, etc. Tudo isso são formas de lavar o dinheiro incrivelmente alto desses mercados internacionais hoje, que estão divididos, né, entre grupos que tinham origem muito popular e grupos de elite que controlavam isso antes das facções. Tá? Então, a briga entre facções, milícias, grupos políticos que estão ligados a esses setores, etc., já chegou há bastante tempo ao centro do nosso espectro político. A gente não está falando mais de marginais que estão ali disputando migalha, né? Quem está disputando migalha é o Samuel, né? Mas quem está operando esses mercados por cima está longe de disputar migalhas, né? Uma anedota que um desses caras que eu estava conversando, que era um traficante grande, falou que não aguentava mais e que ele queria sair do crime se eu não arrumava um emprego para ele na universidade. Eu falei, quanto tem na sua conta agora? Ele falou, não, ó, ele ficou assim, meio sem jeito, falou, tem 1.300, tipo, tinha 1.300.000 reais na conta dele naquele momento, né? Eu falei, na universidade vai ser difícil você prosperar, mas a gente está falando dessas dimensões, né? Então, olha só, para concluir, tá? E daí com isso eu paro para a gente conversar. Fazendo pesquisa em Berlim, né? O tempo que eu fiquei lá. 1 grama de cocaína era vendido a $115 lá no Gorlitzer Park, em Berlim. 1 grama. Isso varia de $60 até $180, depende do lugar da Europa que você está. A Hilux de 5 quilos botou para circular $575 mil. Um carro roubado por um moleque, né, que ficou com $250 desse. E produziu, evidentemente, muita violência, que é em torno desses roubos armados que se estrutura todo o aparato securitário, né? A gente não tem medo de furto, né? O furto a seguradora cobre, não tem problema. A gente tem medo de roubo, né? De violência, propriamente. Por isso é tão importante monopolizar a violência nesse território, né? Bom, o leiloeiro ficou com 3 mil, a companhia com 194 mil, o traficante internacional com 135 mil, né? E o traficante de varejo com 431 mil, né? O tráfico de varejo é muito forte, por isso que tem uma multidão no varejo, porque isso vai se dividindo, né? E cada biqueira que você for fazer pesquisa de campo vai ter 20 meninos trabalhando, ou 30, né? Então, porque é muito dinheiro, se divide praticamente 60% do valor total do tráfico de drogas se divide no varejo, né? É uma forma muito redistributiva de produzir renda, né? Muito diferente de outras, né? Por exemplo, o menino, é isso, né? O menino ganha R$1.000 para fazer um roubo, ganha R$700 numa noite traficando, uma noite de sexta-feira, e trabalhando o dia inteiro, todos os dias, durante o ano, vai ganhar 1.000, né? Então, tem aí uma estruturação econômica do negócio que é muito impressionante, né? Bom, encerrei aqui. Esse trabalho foi feito por essa equipe, que é uma equipe de amigos, de parceiros, de colegas, Débora, Luana, Jana, Isa, André, Greg, Lucas, Juliana, Lucas que virou pai essa semana, Juliana e Luiz. E essas pinturas são de um artista que eu admiro muito, chamado Éder Oliveira, lá do Pará. Essa é a produção recente da nossa equipe, né? Os últimos livros depois do Irmãos, já que a gente falou do Irmãos, né?
meio uma tradução aqui do Fronteiras com coisas novas, um número especial sobre mercados ilegais no Brasil, produzido lá pela LSI, e o livro que a gente está lançando semana que vem, sobre essas trajetórias dos carros roubados. Aqui falamos de uma, mas lá a gente estuda 5 trajetórias de carros roubados e o que vai acontecendo no caminho deles. Vamos conversar. Obrigado, gente. Muito bacana, Gabriel. Fiquei pensando assim, vou começar com uma questão, gente, enquanto a gente vai pensando e se afetando, porque é uma apresentação muito forte. Eu fiquei pensando assim, não tem saída, né, com capital globalizado. A gente pensar, há de ter o que fazer, mas quando e é uma visão transdisciplinar muito complexificada, que vai mostrando esses diferentes aspectos da vida comum, da vida compartilhada, né? Porque quando você fala, foi a dona Ivete, né, salvo engano, que é a avó dele, né, que a pesquisa começa lá com ela, né, até a gente chegar nessa forma de distribuição desigual do capital, de uma máquina que vai rodar, né, então vai produzir o desaparecimento do Samuel. A pergunta que fica é assim, tem saída, assim, como é que a gente pensa alternativas, né? A primeira pergunta, pelo menos, que me bateu forte, porque dá a impressão... Sabe que bom, otimista não dá para ser, né? Mas eu tenho trabalhado muito com esses planos de fuga mesmo desses espaços, né? Então, dois planos para a resposta, assim. O primeiro do ponto de vista da segurança pública, né? Eu acho que tem saída. E eu acho, normalmente a gente fala de 5 pontos, André, dos quais eu não sei se vou lembrar dos 5 agora, mas o primeiro é esclarecimento de homicídios. O Brasil esclarece menos do que 15% dos seus homicídios. Eu digo Brasil, estou dizendo o Estado brasileiro, né? Os outros 85% são esclarecidos pelo crime. Então, na quebrada, você vai ver o que está acontecendo, os caras do crime sabem quem morreu, quem matou, por quê, como foi, o que aconteceu, se já foi vingado, não foi, se estava certo, se estava errado. Né? No Brasil, o Estado brasileiro não esclarece nem 15%. Agora, isso tem um problema sociológico inscrito nisso daí, que é muito sério, porque quem decide a vida e a morte é o soberano. Né? Em toda a filosofia política, quem define quem vive e quem morre é o soberano. Né? Ou seja, quem decide quem pode morrer e quem não pode é quem manda, em última instância. Tá? Então, se a gente delega 85% da decisão sobre quem vive e quem morre ao crime, é evidente que o crime vai mandar em muitas áreas. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Um esforço gigante de esclarecimento de homicídios foi o que o PCC fez e jogou os homicídios lá embaixo. Não tem homicídio nas periferias de São Paulo que fica sem esclarecimento pelo crime. Né? Então, bom, a gente tinha que esclarecer o homicídio. Isso é política de segurança, né? Porque isso significa a legitimidade do Estado nas periferias. Né? O segundo ponto fundamental é regular mercado ilegal. Enquanto o dinheiro da cocaína, do roubo, alimentar esse mercado internacional sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de compromisso com a vida social, né? Ou seja, enquanto a gente for colônia desse conjunto de atores econômicos, né, globais, fica difícil, porque aí é só extração, né? Agora, veja, é tanto dinheiro que seria muito fácil falar, ó, que vamos taxar 40% do mercado de cocaína e reverter isso para a educação, porque dinheiro não está faltando, né? Só que esse dinheiro está indo para encher os carros de aparato de som e explodir o nosso ouvido, entendeu? Porque é disso que os caras estão gostando, né? Ou pôr na motinha, né? Em várias escalas, né? Mas esse recurso está indo para esses atores, né? Terceiro ponto ligado à segurança pública, a questão carcerária.
enquanto as prisões forem fábrica de fazer bandido, literalmente, porque é disso que se trata, né? Você vai estar fortalecendo as facções. Então, a gente tem uma política de segurança que é pautada na ideia de prender, né? A prisão é o final da história, mas a prisão é o começo da história, né? Das facções. É aí que elas começam. Então, a gente conta a história publicamente, olha que maravilha, prendeu, né? Só que esse é o ponto de começo do problema, não é o ponto final do problema, né? Quarto ponto, que a gente também bate muito nessa tecla, é o sistema de justiça, né? Tem uma justiça extremamente seletiva, então é muito difícil conseguir hegemonia na justiça no Brasil, né? O Estado não tem hegemonia da justiça no Brasil. Grande parte do que acontece na vida social não é arbitrado pelo Estado, né? O que era o quinto? Controle externo, né, da atividade policial, porque enquanto a polícia for um ente autônomo, enquanto a polícia for um ente político autônomo, como é hoje, né, não tem como você ter autoridade estatal republicana, não tem como ter democracia com uma polícia que age por conta própria, né? Nos estados mais centrais, a polícia mata ou 40% dos homicídios ou 25%, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, se você tirar a letalidade policial, os homicídios caem 40% no Rio, 25% em São Paulo. Essa guerra não é apresentada dessa maneira, mas ela é isso, é simplesmente isso, né? Ela não é apresentada dessa maneira para a gente, né? Mas ela é isso. Vocês viram as curvas de homicídio? Quem está morrendo em 79% dos casos são samués, né? Que estão em guerra com a polícia e com outros grupos criminais, né? Então, esses 5 pontos, eles compõem uma política de segurança que é feita no mundo inteiro, só aqui que não é. Veja, quando eu morei na França, morei em bairro de imigrante, cheio de tráfico de drogas. Alemanha, a mesma coisa, Inglaterra, a mesma coisa, né? Morei em Londres, Paris e Berlim nos últimos anos. Sempre em bairros com muito tráfico de drogas. Zero violência ligada a esse tráfico. Nada de violência, nada de armas. Você passa, o cara fala bonjour, bonsoir. Você mora no bairro, você conhece, é mais um comerciante do bairro. Não tem violência nenhuma, né? Por quê? Porque não tem um ataque a esses moleques armados que produza do outro lado facção, crime, etc., né? Tem uma legitimidade estatal, esses moleques estão recebendo benefícios estatais porque eles não trabalham, tal, estão reduzindo o conflito social com o estado de bem-estar, né? Aqui a gente faz o contrário, né? Declara guerra ao Samuel e deixa ele se organizar do outro lado, né? Que a ideia é que no limite vai exterminar e vai acabar, não vai acabar. Agora, isso é próprio da América Latina, por isso que na América Latina nossas taxas são no mínimo 3 vezes maiores do que qualquer outra região do mundo de homicídio. A gente tem hoje uma taxa de homicídio 3 vezes maior que a do Iraque. Não sei se vocês têm essa dimensão, né? Quem está na área conhece esses números de cor e salteado, né? Mas é meio inacreditável, porque tem uma cegueira, né, que acompanha esse processo, né? A gente não enxerga essas coisas, né? Mas elas são simples assim, eu diria, né? E é interessante porque quando a gente pensa no país colonial, né, o colonizado, isso sustenta é como se a gente tivesse um contrapeso, né, para manter uma certa diferença, uma certa distância desigual, você acaba reproduzindo aqui a violência, né? Fico pensando quando você mostra aquele mapinha dessa bolinha aqui do Brasil e os países da América Latina como fonte de algo que se extrai, né? Acho que é da cocaína, se não estiver enganada. Eu fico pensando até hoje, né? Até hoje, as plantações, né? Tudo vai sair daqui para alimentar um mercado lá. Há muito tempo já, né, com essa desigualdade. Mas vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa, gente, ou fazer pergunta, ou relatar alguma experiência, trocar alguma ideia, aproveitando a presença de Gabriel. Não sei se alguém tem algum ponto, deixa eu ver no chat se alguém colocou.
Cláudio, quer falar, Cláudio? Quer que leia? Quer que eu Se a leia para senhora você? puder ler, eu ficaria agradecido, professora, porque está com muito barulho aqui onde eu estou assistindo a aula. Tá bom. Estou impressionado. Pois não, de nada. Estou impressionado com o volume de dinheiro que um roubo produz. Trabalho na segurança pública e não tinha noção dessa dimensão. É muito desigual e desproporcional a distribuição da renda do roubo. É notório como o operário do crime é explorado, assim como o operário de uma indústria. Super legal, Cláudio. Percebe-se que a concentração da renda sempre ficará nas mãos dos mais ricos, independente da licitude ou ilicitude da produção. Essa pesquisa deve servir como meio de educação para os ladrões em potencial repensarem o seu valor no mercado e incentivar a buscar a licitude das profissões e da obtenção de renda. Eu acrescentaria, né, Cláudio, quer continuar? Não, eu fiquei pensando que em uma cena que eu uma vez fui chamado para apresentar uma coisa, a gente estava começando essa pesquisa, eu fui apresentado para apresentar sobre o PCC para uns caras que estavam no semiaberto, numa cadeia. Imagina eu falando de PCC para os caras, né, que estão numa cadeia PCC, vivendo todos os dias com o PCC. Eu falei, eu não vou dar essa aula, né, ficar falando de PCC para quem já está cansado de saber. Mas eu estava com essa coisa das cadeias de valor na cabeça, então a gente, na época, era outra coisa, não era carro, mas, então, se ouro, sei lá, se você pega um relógio, acho que era um relógio, quanto que esse relógio vale aqui, quanto vale ali, quanto que vale na biqueira, quanto que daí cada um faz, se você derreter esse ouro, se você trocar por droga, se você consegue fazer quanto dinheiro com isso, se você associar isso naquilo. Aí o menino falou para mim, bem nisso que o Cláudio está falando, ele falou, ô professor, eu ficava ali na biqueira ganhando nada, agora eu quero fazer os negócios mais da hora, quem sabe ir para o porto. É um pouco isso, né? Quer dizer, você reproduz a desigualdade, mas com o aumento da violência, porque o assustador é a gente ter esse modo de ação policial, de reação criminosa e vice-versa, né? De ação criminosa e reação do Estado, que deveria estar tentando apartar ou encontrar outros caminhos, né? Então eu fiquei pensando que é duro, porque além de tudo esses vão morrer, né? Além de serem explorados nesse sentido do circuito do capital, como eles falam dos 3 Cs, né? Cadeira de roda, caixão ou cadeia, né? André, você me permite comentar uma Vamos coisa? lá, Cláudio é o professor que chegou um pouquinho depois, Eu cheguei um Gabriel. pouquinho atrasado, cheguei na hora dos que você estava nossos... começando, Gabriel. Achei ótima a apresentação. Uma Legal, espetacular, essa cadeia de valores é surpreendente, eu não tinha ideia. Claro que a gente tem ideia de que sempre tem alguém lucrando, né, e que com certeza não é quem está na ponta, né, mas a forma como você coloca e essa apresentação ela é ótima, e eu, brincando um pouco com a fala do Cláudio, nosso colega, eu acho que essa informação ela não deveria chegar só às pessoas que estão no corre, mas deviam chegar aos policiais também, que os policiais às vezes não têm dimensão de que muitas vezes nós, a sociedade, né, somos beneficiados de alguma forma por aquilo que ele tenta combater. E muitas vezes as pessoas que ele admira, políticos de alta estirpe, empresários, donos de seguradoras, essas pessoas estão ali. Então eu brinco muito com a noção de consciência de classe, né, e aquela noção de lumpenproletariado, né, lá do 18 do Brumário de Napoleão, lá do Marx, do Engels, né, que havia uma certa estirpe na sociedade francesa que explorava os punguistas, os batedores de carteira, e que não se via como uma ralé, se via como alguém da alta sociedade, um burguês de alto nível. E eu acho que isso meio que acontece também. Nós, né, nossa sociedade, eu, professor, o dono do Uber, o dono do salão de beleza, vê no pessoas como Samuel uma gentinha, uma gentalha,
né? E não se misture com essa gentalha tesouro. E nós nos identificamos com o dono da seguradora, nós nos identificamos com o senador da República, né? E a gente se esquece disso. Então, acho que pesquisas como essa que vocês desenvolvem, ela é fantástica. E usando parafraseando um amigo meu que é da Índia e leu, porque eu dei para ele uma edição do Povo Brasileiro em inglês, ele me perguntou, do Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, ele falou assim, mas esse livro é lido nas escolas primárias no Brasil? Eu falei assim, não. Esse livro é lido no ensino médio? Eu falei, não. E na universidade? Talvez nas ciências sociais, né, na minha área, por exemplo, eu sei que eles leem na informação, mas porque tem uma professora que gosta. E aí ele falou assim, mas esse livro devia ser obrigatório. Então eu brinco que pesquisas como a sua, dados como esses, deviam estar no... Eu sei que nunca já vão estar, eles vão dar espaço, mas deviam estar no Jornal Nacional, no Fantástico, nos grandes telejornais, para que as pessoas vissem isso, né? E por isso eu estou respondendo, não estou comentando a sua fala, Gabriel, mas eu estou respondendo ao Cláudio. Eu acho que isso não vai ajudar se chegar ao transgressor ou a pessoa que está no corre, mas com certeza já faria uma grande diferença se o policial tivesse essa noção disso. Pessoas como você, Cláudio, que está na segurança pública, que são esclarecidos. E eu falo isso porque eu dei aula durante muitos anos para policiais civis e militares, na formação de policiais civis e militares, e eles não têm a noção disso, eles não têm noção dessa realidade. Eles desconfiam, mas como a gente faz vista grossa, né? E, desculpa, eu falei muito. Nada, Cláudio, maravilhoso. Gabriel, Agradeço muito. Agradeço muito. A gente, ao longo desses anos, o nosso grupo todo sempre propôs isso, né? A nossa intenção, digamos, mais pública, né, como intelectuais públicos, como intelectuais que estão querendo intervir no debate para além, né, do trabalho acadêmico que a gente também faz, a gente brinca que é reclassificar o mundo, ler as coisas com outras categorias. Né? Olha, como é lido isso? É lido dessa maneira. Como a gente pode ler isso? Vamos ler dessa maneira aqui, bem pragmaticamente, né? É isso aqui que está acontecendo, né? Então, esse negócio dos preços foi um passo muito importante que a gente deu há 5 anos atrás. A gente só estudava como as coisas funcionam. E como funciona é importante, mas como funciona é assim, o cara pega a droga aqui e exporta para a Europa, né? Agora, uma coisa é a gente falar, olha, ele pega aqui e exporta para a Europa. Outra coisa é a gente falar, ele pega aqui a 3 e exporta para a Europa a 115. Porque se fosse de 3 para 5, é uma coisa, né? 3 para 15 é outra coisa. 3 para 115 é muito, né? Aí as pessoas se matam por causa disso, né? E aí tem muito poder envolvido, né? Então, isso foi uma dica que o Machado deu para a gente. O Machado faleceu ano passado, um professor que foi muito influente nas ciências sociais brasileiras nesse campo, né? Luiz Antônio Machado da Silva, um grande professor que a gente teve, né? E o Machado falou, olha, a gente vai ter que pôr números nessas coisas, porque a gente está vendo mecanismos muito importantes, mas esses mecanismos têm uma dimensão que a gente só vai entender quando a gente puser números nesse negócio, né? E a gente começou a fazer isso de fato, né? Então, uma pista que o Machado deu numa dessas conversas, assim, bem informais, né? E que a gente levou a sério, falou, vamos fazer isso, né? Vamos ver como funciona em cada lugar, mas vamos ver quanto custa também. Não porque tudo se resume à economia, né? Isso foi superado há muitos anos, mas a economia segue sendo estruturante, né? Da vida social. Então, vamos lá, né? Vamos entender esse negócio também, né? E foi um passo muito interessante. Se você me permite, Gabriel, tem um psicólogo norte-americano chamado James Hillman que diz que a única religião hoje universal é a economia. Então, do cara da Al-Qaeda ao protestante brasileiro da igreja pentecostal, ao anglicano, ao judeu lá, típico lá de Nova York, que é ortodoxo, ao chinês ou ao japonês, todos no mundo praticam a religião da economia e tem alguma relação, ainda que indireta, com a Bolsa de Valores. Então, vocês acharam o caminho ideal, o caminho perfeito. A única forma de mostrar as coisas é falar a língua das pessoas. E o mundo inteiro fala a língua da economia. Pode ter diferentes visões políticas, mas
A visão econômica é universal. E é engraçado porque de fato, é uma linguagem muito compreensível, né? Em vários países, em vários grupos sociais. Eu conto a história do Samuel de diferentes maneiras, lógico, né? Mas para vários grupos. E tá certo, né? As pessoas entram na narrativa e discutem os temas que ela tem por trás, né? Acho que a Cris está com a mão... No nosso curso, lá na Ciência da Informação, nós temos alguns alunos que vieram do mesmo meio que o Rafael, que o Samuel, e contam histórias semelhantes. Olha, eu fiz isso, eu cometi tais delitos. E é muito bom ver que essas pessoas, de alguma forma, não estão sozinhas no mundo, porque a gente vê os alunos que deram sorte e estão com a gente estudando e buscando esse esforço de largar os R$1.000 na conta, o R$1 milhão na conta para tentar ganhar os 400 de bolsa de iniciação científica. É bom ver que tem gente como vocês, de alguma forma, em diálogo com essas pessoas e tentando um outro caminho, né, para tocá-las de alguma forma e tocar o resto da comunidade. Bom, parar de falar que eu já falei muito. Ah, ótimo. A Cris também está com a mão levantada. Depois eu leio um pouquinho de chat. Cris? Eu achei incrível assim, a pesquisa, a exposição, isso que você coloca, né, como sugestão desse professor, desse siga o dinheiro. Quando você fala é simples assim, você transforma, né, você expressa uma realidade super complexa, multifacetada, mas nessa linguagem que realmente é isso que você falou, né? Torna as coisas claras, ela coloca um foco, uma luz onde não estava, onde a gente não vê, né? Assim, você muda a esfera do pensamento, da compreensão desse impasse, dessa situação que você colocou. E o trabalho etnográfico, fiquei imaginando aí você seguindo esse jovem, né? Vendo ele ali consumindo coisas como qualquer outro jovem de 18 anos, né? Independente da fonte do dinheiro, todos chegam ali no fim de semana, num shopping, né? Nesses fast food. Então, assim, essas duas questões, né? O dinheiro e também trazer essas singularidades. Eu achei muito lindo você trazer essas pinturas, né? Achei esses rostos assim pintados, achei muito lindo isso. E uma coisa que eu fico curiosa, Gabriel, como que a gente podia pensar nessa cadeia, nesse giro do dinheiro, a questão do sistema prisional e socioeducativo e da segurança. O dinheiro também perpassando aí, assim, né? Quem lucra com o encarceramento, quem lucra com a privação da liberdade na socioeducação. Uma vez eu fiquei muito impactada com um dado aqui do sistema socioeducativo de meio fechado em Minas, em Belo Horizonte, quando alguém falou assim, isso já há mais tempo, um jovem custa R$8.000 por mês. E aí você vê aquele jovem, né, com um chinelo, que não é havaiano, uma bermuda, quer dizer, uma precariedade, né, em tudo, assim, na educação, onde ele vive, um banho frio, uma comida horrível que faz mal para a saúde. Então, eu sempre me perguntei assim, onde estão esses R$8.000 por menino? Né? Onde está o que é gasto no prisional? Você vai no prisional também é isso. Além do banho ser frio, só sai durante 10 minutos de um cano numa parede, né? Então, e o próprio sistema de segurança, isso também, né? A polícia, não o policial, que também ganha pouco, se esconde, não é isso, mas assim, o que tem ali também girando, né, de comércio de armas, da entrada da ilicitude, da formação das milícias, desses contatos, né, como você diz. Porque eu acho importante também, além disso que você coloca, né, que a prisão como a escola do PCC e de outras facções, sem dúvida, mas também a gente pensar que é o próprio dinheiro público que está sendo usado nesses locais, que a sua pesquisa prova que, além de ineficazes do ponto de vista individuais, eles fomentam o crime organizado, né? E aí eu acho que isso ajuda a desvelar, assim, isso que até a Cris Costa colocou aqui no chat. Por que ainda não houve uma descriminalização das drogas, até para ter mais imposto sobre o consumo, enfim, desencarceramento, outras alternativas, a gente fica assistindo desfechos, tanto no plano individual como coletivo,
que a gente sabe isso dá uma ineficácia absurda e a gente continua repetindo, né, o mesmo esquema de segurança e de aprisionamento. Então, não sei, talvez isso que você faz de jogar essa luz do giro do dinheiro nesses lugares também possa ajudar a esclarecer. Obrigada, Gabriel, foi muito bacana. Eu que agradeço, Cris. Existem trabalhos nos Estados Unidos, sobretudo, sobre a máquina carcerária, né? E como ela movimenta dinheiro, das mais diversas vertentes. Um trabalho sociológico que ficou muito clássico, há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, foi do Loïc Wacquant, que é um sociólogo francês que se radicou nos Estados Unidos. E ele mostrava, né, em torno dos orçamentos públicos, como o orçamento de segurança vai crescendo ao mesmo tempo em que vai baixando o estado de bem-estar, né, e os orçamentos de direitos sociais, né. No nosso caso, essa hipótese se sustenta pela metade, na medida em que os orçamentos de segurança sobem muito, né, e o que vai subir, o que vai descer paralelo a eles, já que a gente nunca fez investimento forte, né, na vida social, a gente nunca investiu muito em saúde, educação, efetivamente, né, para mudar o quadro social, o que vai descer muito é a capacidade de produção de políticas. Então, você vai subindo o orçamento e você vai descendo a capacidade de produção de políticas de segurança. A gente faz há 40 anos a mesma coisa em segurança pública. Eu estou lendo aqui o chat, né, do Cláudio, né, que está na segurança, é o Cláudio da Fonseca. A gente faz a mesma coisa, né? O Cláudio está chamando a atenção, podia ter outro tipo de policiamento, olha, podia ter outro tipo de segurança, podia ter outras medidas de segurança, né? Mas a gente faz basicamente combater bandido, né? A gente faz combate ao crime, combate ostensivo ao crime, né? Muito esforço na ação militar contra o crime, né? Muito pouco esforço de investigação, né? Só grupos muito especializados da Polícia Federal, ou grupos da Civil muito especializados, ou alguns grupos de operações muito especializados que têm investigação, né? Isso é o oposto do que acontece em tudo quanto é lugar do mundo. Quanto mais virtualidade, quanto mais a gente vai deixando rastros, né, a cada olhar que você faz para a tela, mais fácil a gente de ser rastreado, né? Mas tá aquele monte de moleque na quebrada que você puser o nome dele no Google, você não vai achar nada. Nada. Né? Embora ele circule muito com todos os codinomes que você imaginar. Né? E a polícia, ainda hoje, não é a polícia, né? A polícia, digamos, é a ponta de lança dessa mentalidade, né? Que é a mentalidade de combater, né? Super ideologizada, né? Super politizada, combatendo todos os dias para botar na cadeia e nos braços da facção no dia seguinte, né? Bom, falando das nossas políticas de segurança, que, na minha opinião, tem um equívoco estrutural, né? O modelo é equivocado inteiro. Agora, do ponto de vista financeiro, onde vai parar o dinheiro, né? Esse dinheiro que vai crescendo nos orçamentos públicos, ele vai para a mão de empresas, né? As empresas que entregam a quentinha, as empresas que produzem a nova planta da prisão, a empresa de arquitetura, de engenharia, de grade, de cimento, de todos os técnicos que vão trabalhar lá, que vão ter as suas formações toda semana, todo mês. A gente mesmo vai lá dar formação para esses caras, né? Que estão lá fazendo essa máquina girar. Então, tem um trabalho maravilhoso que eu sempre cito, porque ele foi tão esclarecedor para mim, que é o trabalho da Mariana Bittar, que ela fez na Ciência Política da USP um estudo sobre trajetórias escolares. E ela pegava as melhores trajetórias escolares na escola pública e as piores trajetórias escolares na escola pública e ia comparando. E algumas intermediárias também. Aí ia vendo, as melhores praticamente não tinha intervenção de ninguém, exceto dos grupos privados, né? Família, não tinha projeto social, não tinha igreja, não tinha... Era um pessoal que já vinha mais disciplinado do mundo íntimo, né, privado. Depois vinha o pessoal disciplinado pela igreja, né? Depois vinha o pessoal dos projetos sociais, que estavam basicamente evitando a tendência maior, que era cair para o crime.
E lá embaixo, as piores trajetórias eram do crime, não chegava a nenhum projeto também. Não chega, porque o moleque, ele não tem disciplina nenhuma, ele tá todo tatuado, ele fala de um jeito que ninguém entende, ele só fala na gíria. Os projetos não seguram esse moleque. Então, a gente fica ali, os projetos, as ações, essa população, Samuel, não chega o dinheiro público neles, não chega o dinheiro das ONGs neles, não chega o dinheiro das comunidades neles, não chega das igrejas, não chega. Esses moleques estão vivendo com o dinheiro do crime, né? Então, a máquina que faz as cadeias girarem, etc., não chega no preso. O preso é contra a cadeia e contra tudo que está na cadeia, né? Aí, claro que ele vai se identificar com uma pessoa que é um professor legal, ele vai se identificar com um assistente social, com um psicólogo, com um advogado, né? Criar laços pessoais, tudo bem, mas laços orgânicos de dizer, não, é isso que eu quero para a minha vida, é o que esse cara fala para mim? Não, o laço orgânico está sendo construído no cotidiano com o crime, né? Claro que nós estamos falando sociologicamente, tem indivíduos, são de indivíduos, né? Vai para lá, vai para cá, mais velho vai para outro lugar, tal. Mas sociologicamente é o crime que se fortalece ali, né? Então, o investimento fortalece o crime, é tudo para dizer isso. Esse investimento gigantesco, né? Dessas máquinas de segurança pública, é só a gente olhar como era o crime há 40 anos atrás, como é o crime hoje, né? Como era a segurança pública há 40 anos atrás, como era hoje. A gente dormia com a janela aberta, né? Falar o clichê, há 40 anos atrás. Hoje a gente dorme cheio de câmera e grade, alarme, o caralho, e estamos com mais medo do que a gente tinha antes. Para mim é muito evidente isso, né? Eu tenho 46 anos, eu acompanhei esse processo, né? Eu tenho a idade dessas políticas de segurança, né? E elas são isso, né? Bom, e a reprodução, né, permanente. Mas Vinícius tem uma questão também. Gente, eu coloquei aqui no chat, isso, estou colocando aqui no chat o acesso, achei um link melhor que o pessoal pediu, da Mariana Bittar. Já coloquei aqui. Ótimo, Gabriel, muito obrigado. Assim, acho que foi uma exposição excelente e me faz recordar lá atrás, quando a disciplina começou, que a proposta era de trazer questões complexas, né? E para as questões complexas, respondermos de maneira complexa. E quando a gente vai pensar no que a gente responde, no que a gente tem de resposta para isso tudo, né, que você vai nos expondo, e para as trajetórias de cada um, eu venho de um percurso extenso, trabalhando no socioeducativo, trabalho hoje com população LGBT em situação de vulnerabilidade, e a gente se depara com uma situação em que responder de maneira rasteira, superficial e simplificada questões que são complexas, questões que são multifatoriais, a gente pode, aí, né, vão pelo lado da imagem em 2D, a gente pode achar que a gente está fazendo alguma coisa, ou a gente pode ir pela imagem 3D ou outra tecnologia que venha, e entender que alguém está ganhando com isso, né? Assim, porque é você não ver o caminho do dinheiro. Recentemente eu conversava com uma amiga que trabalha no sistema prisional no interior, e numa região composta por várias cidades e várias unidades, e ela contando que, por uma questão de gestão e logística, as unidades pararam de produzir alimento, cada unidade produzir seu próprio alimento, e concentraram em uma cozinha industrial, localizada em um dos pontos ali daquela região. E que isso foi anunciado enquanto uma redução de custos, mas isso fez com que uma das unidades passasse a receber comida estragada repetidas vezes, porque a comida precisa se deslocar entre as cidades ali e chegar. Então, como que toda essa lógica que vai precarizando, né, e aí em nome do dinheiro que justifica o Samuel roubar a caminhonete que vai circular, e como que a sua fala hoje vai nos trazendo um multidimensional aí para a gente ficar atento, né, de não simplificar problemas que são complexos, de não tomar pontos isolados como pontos que nos respondem por uma situação aí que a gente vai vendo de toda uma trama, né? Achei assim excelente
todo esse percurso representado. Sabe que comida estragada está no estatuto de facção, que é uma coisa recorrente em cadeia também, né? Embora seja muito cara a comida, né, na cadeia para os cofres públicos, é sempre uma reclamação muito recorrente dos presos. Bom, e só um comentário, e é algo que impulsiona muito a narrativa da opressão e etc. Dia 13 agora vai ter uma manifestação pelos direitos dos presos, não sei o quê, basicamente fortalecida pelas facções. Uma manifestação política, né? Então, nós estamos vendo esse processo, né? Para mim, lembra aquele ponto inicial da fala lá? Olha, violência não vai ser vista como um desvio, violência vai ser vista como poder, né? É disso que a gente está falando, né? São regimes de poder que estão ali, né? Regimes normativos, como a gente está chamando, né? Que estão em choque para ver quem manda no país, né? Quem esclarece 85% dos homicídios, e quem manda na outra parte. Pega o que virou o espaço público urbano, né? Na grande maioria das situações, o espaço público urbano no Brasil, ele é da quebrada. Ao contrário do que se fala, que o cara é excluído, que ele não tem nada, não sei o quê, a cidade é da quebrada. O Samuel anda livre pela quebrada e a polícia está em cima dele, mas ele anda livre por todas as coisas, ele não tem medo de andar na rua. Quem tem medo de andar na rua somos nós, classe média, etc. Então, só que a gente não admite isso também. A gente não admite que a gente se fechou, que a gente, né, se encapsulou em condomínio, em grade, não sei o quê. Foi isso. Onde as pessoas moravam nos anos 80, onde elas moram hoje? A classe média alta, as elites, né? Elas foram se fechando e deixando o resto dos pobres. Os pobres tomaram, né? Agora, para fazer disso um mundo republicano e feliz? Não, para continuar disputando com a gente, né? Tem uma fala quando teve o massacre lá no Jacarezinho, né, que foram, se não me engano, 26 ou 27 mortes na mesma operação, né? Teve umas falas ao final, né, teve uma entrevista impressionante, aquela entrevista coletiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? E lá eles deixavam claro, quem quiser assistir aqui, deixa claro, ó, a gente não vai parar de fazer operação, a gente sabe que mata, inocente, mas a gente não vai falar, porque se a gente parar, eles vão tomar tudo. Ou seja, eles estão segurando a fronteira, né? Estão segurando a fronteira, que ó, senão a gente vai perder tudo para eles. Estamos defendendo nós, estamos defendendo vocês. Já vi falas de policiais também, falando, não, faço tudo isso, mato, não sei o quê, por vocês, pela família brasileira. Então, né? É uma coisa, de fato, muito complexo, né? A gente tem uns comentários aqui, Gabriel, não sei se é a Isabela, a Cris Costa e que acabou de pôr agora a Valéria, querem tomar a palavra. Talvez seja melhor do que a gente ler, né? Quer ir lá, Isabela? Pode ler, tá? A Isabela faz um trabalho em Brumadinho desde o acidente, né? E agora está fazendo mestrado com a gente. Primeiro ela falou que foi fantástica a apresentação, que apresentou outra faceta profunda das desigualdades e violência, como se a gente só visse a ponta do iceberg. E aí ela diz, me faz pensar o quanto a lógica capitalista, o discurso capitalista chega a todos impondo que o consumo é necessário para ser incluído e reconhecido. Com os mais vulneráveis, levam ao consumo de sua própria vida, como Samuel. São violentos pelo discurso e pela sociedade. E a Cris Costa acrescentou que fica pensando sobre o porquê das autoridades nunca defenderem a legalização das drogas. Não é vantajoso, né, para esses eles que ganham. Valéria, você quer tomar a palavra antes de eu passar para Gabriel? Você acabou de escrever agora. Eita, boa, André, eu posso tomar. Sempre estou quietinha aqui nas aulas, né? Primeiro, parabenizar o Gabriel, essa exposição dele é fantástica, né? Porque dá a ideia da gente de uma cadeia mesmo, de eventos, né? Todos ligados, como a gente vê a uma questão econômica no final das contas,
E, assim, como médica de adolescentes, eu atendo desde adolescentes numa comunidade em situação de extrema vulnerabilidade até adolescentes de consultório, filhos de político, filhos de professores, filhos de médicos, filhos de advogados, que estão ali no outro extremo. E a gente vê que o adolescente, o jovem, independente da classe econômica, os desejos, né, de consumo, eles são muito parecidos, como a Cris falou. Eles querem as marcas, eles querem a chuteira da Nike, eles querem o fast food, eles querem o shopping. E a forma desses meninos alcançarem isso aí é sempre através de um ganho financeiro. Então, os meninos que não têm uma oportunidade, assim, eles não têm um ganho financeiro, não têm oportunidade de educação e tudo, o imediatismo, a impulsividade do jovem, do adolescente é de ter aquilo rápido, não é? E ele vai ter como? É dessa forma. Então, eu fico pensando, eu acredito muito, eu sei que é muito difícil, eu sei que isso pode parecer uma coisa assim, meio até demagoga, mas assim, eu acho que é a educação mesmo, porque quando você vai lá no individual, no singular, você vai em cada Samuel e é apresentado para ele uma oportunidade, alguma forma dele vislumbrar um futuro. Os meninos de classe alta não cometem atos infracionais, porque eles têm muito a perder, eles têm uma educação que os mostra um caminho, oportunidades. Então, eu fico pensando muito, sabe, nessa questão de uma educação que mostrasse mesmo oportunidades para esses meninos. Eu acho que é o que realmente segura e que vai... É lógico que tem toda essa questão aí que o Gabriel falou, né? Da polícia, das políticas todas públicas, enfim, da segurança pública, mas eu, como médica, assim, lidando direto com o jovem, eu vejo como que tratar essa questão da educação, estender isso, né, para essas classes mais vulneráveis de uma forma mais abrangente, mais eficaz, como que isso seria importante, sabe? Para minimizar e começar a diminuir essa cadeia aí de eventos. Eu não sei mas como sem dúvida nenhuma, né? Por isso que eu acho que o negócio da comparação é tão importante, né? Que eu acho, o jeito que a Valéria põe a questão já é comparando, né? Você põe um aqui e outro ali, né? Eles querem a mesma coisa, eles querem consumir a mesma coisa, mas uns cometem crimes violentos e outros não, né? Então, na comparação, fica bem evidente que tem o desejo está associado ao crime violento, né? A gente põe essas coisas em relação. Isso que a gente tenta fazer muito nas nossas conversas, né, de equipe, e colocando esses termos em relação e levando a sério o que a gente mesmo está falando sobre das nossas vidas cotidianas, né? O etnógrafo, o etnógrafo é uma pessoa que só existe a partir dessa reflexividade, essa mesma que a Valéria trouxe agora, né? Esse é o raciocínio que a gente usa, né? É assim, olha, eu tenho experiências com jovens diferentes, eu percebo similaridades e diferenças. Aí a gente constrói o quadro de análise, que é diferente do quadro de análise que vem pronto, né? Ali, um é uma coisa, outro é outra coisa. Um é branco, outro é preto, um é bonzinho, outro é ladrão, outro é cidadão de bem, outro é bandido, né? Já vem tudo prontinho. Quando a gente põe junto, aí não, são pessoas que estão cometendo coisas diferentes, estão pensando coisas iguais, estão querendo coisas iguais, né? E qual que é a saída, então? O que um tem que não comete ato infracional e o que o outro não tem que comete, né? Então, aí eu acho que é levar muito a sério os raciocínios que a gente tem na vida cotidiana, sabe? Nas experiências. Lá, acho que lá naquele primeiro slide também era lá, né? O poder se constrói no cotidiano, né? Porque esses raciocínios estão operando políticas, né? Só que não são os nossos, né? São outros, nesse momento, especialmente. Mas muito legal te ouvir. Ouvir vocês, né? Teve várias conversas. Quer seguir, Cláudia? Eu sempre esqueço onde é que está o unmute. Uma coisa que eu acho interessante na fala da Valéria, mas ao mesmo tempo que me preocupa, é porque eu acho a educação extremamente importante, mostrar para as pessoas que existe alternativa é importante. Por outro lado, quando eu digo para eles que eles têm opções, é preciso que a sociedade ofereça opções. E eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de chegar, hoje eu não faço mais isso, mas durante muito tempo eu fiz, em chegar em
um grupo social nos status mais baixos das nossas sociedades, dizer assim, olha, vocês têm opções. E as pessoas olham para mim e falam assim, quais? E eu digo, você pode, e todas as referências que a gente dá, muitas vezes, são referências de fácil acesso para quem está, de alguma forma, dentro de algumas das nossas vamos dizer assim, das nossas esferas protetoras. Muitas dessas pessoas, desses estratos mais baixos da sociedade, eles realmente não têm opção. Então, a opção que eles têm é se tornar um pedreiro, se tornar uma lavadeira e ter 2 empregos, no caso, se for uma mulher é pior ainda, porque aí ela tem que cuidar da família, trabalhar para alguém, no final de semana ainda pegar uma trouxa de roupa para passar e para lavar para uma terceira pessoa. Então, na realidade, não é dupla jornada, às vezes uma tripla, uma quádrupla jornada, pegar um bico para cuidar da filha da amiga que está... Então, eu acho que a referência para as garotas e para os garotos, ela é muito de margem de opções e oportunidades é muito pequena. Então, eu acho muito bacana a gente ter um discurso, né, que a educação transforma pessoas, que a gente pode mostrar um caminho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar caminhos para mostrar para essas pessoas que elas têm opção. Porque, de fato, se eu tivesse no lugar dessas crianças, né, seja meninos ou meninas, eu não veria opção. E provavelmente eu estaria no tráfico. Né? E se eu fosse uma garota, eu estaria doida para arrumar um namorado traficante, porque era quem ia poder me dar alguma condição de eu não ser igual minha mãe. Usando aquela expressão popular, né, esfriando a barriga no tanque que eu esquentei no fogão, com as pernas cheias de varizes, em pé, carregando uma trouxa na cabeça. Então, eu tenho muita preocupação com isso, porque às vezes a gente, dentro da academia, tem essa não sempre, né, mas em alguns momentos, a gente tem essa noção de que a educação transforma. Né? A educação transforma se a gente der opção, senão a educação simplesmente vai formar pessoas que vão saber de uma realidade, mas não vão se ver podendo transigir, ou cingir de um lugar para outro. Gente, falei demais, eu falo muito. Na nossa abordagem sempre são essas duas coisas, né? O que se produziu na experiência como experiência, claro que aí o influxo de todos os recursos, né, especialmente educacionais, são fundamentais, né? Sei lá, a Coreia do Sul tinha os mesmos patamares de escolarização do Brasil há 50 anos atrás, né? E hoje as coisas é uma distância gigantesca. A China tinha coisas parecidas com o Brasil há 30 anos atrás, né? E hoje é uma da maior potência do mundo já, né? Então, de um lado, o que se faz efetivamente de políticas de colocar recurso nas mãos das pessoas, né? De outro lado, é isso que o Cláudio está chamando a atenção, que a gente chama de estrutura de oportunidade. Então, não adianta a gente formar 20 doutores por ano com estritamente acadêmicos na Federal de São Carlos, sendo que não tem emprego para nenhum, né? A estrutura de oportunidade do lado de lá não tem nada. Então, a gente forma super bem os doutores, etc., e depois encontra o menino vendendo panela na cidade, tal, porque ele não encontrou do outro lado, né? Ou seja, estruturalmente você tem que garantir que essas oportunidades vão se abrindo, né? Ao mesmo tempo em que você vai produzindo. Então, nessa mesma tese que eu citei da Mariana, que eu fui lembrando dela hoje, tinha uma coisa do sonho. Perguntavam para o menino qual era o seu sonho. Aí era interessantíssimo, porque nas trajetórias mais altas, os sonhos eram mais baixos, muito mais realistas. Então, os meninos que estavam assim, os melhores na escola, falavam, qual que é o seu sonho? Meu sonho é fazer o técnico ano que vem, o ensino técnico, porque era uma oportunidade concreta. Ele estava trabalhando para dar um passo na carreira e fazer o ensino técnico no ano seguinte. E o menino com a pior trajetória escolar, qual é o seu sonho? Fórmula 1, foguete, voar de astronauta. Esse é sonho, né? Porque eu não tem caminho para mim no ano que vem, né? Então, tá me perguntando o meu sonho, eu falo que eu quero ser jogador de futebol, quero ser ator pornô, essas coisas, né? Mas não tinha, assim, ó, o passo que eu vou dar é esse aqui, né? Era o passo não tinha, então era sonho. E para os outros que tinham um passo que iam dar, né, que estavam ali preparados para entrar no mercado de trabalho de um jeito mais qualificado na universidade, esses tinham coisas muito concretas. Os melhores queriam menores coisas e os que não tinham nada queriam ser. Muito louco, né?
que de fato reflete, né, essa estrutura de oportunidades, né? Quem está vivendo a vida inteira na desgraça, né, não enxerga a possibilidade de se integrar tão facilmente quanto a gente que vê essas possibilidades claramente, né? Mas a distância é gigante, né? Hoje, a gente trabalha muito com os meninos... Desculpa, André, você estava falando? Fica à vontade, pode concluir. A gente trabalha também, né? Imagina, estudando esses temas, muitos estudantes que têm origem nas favelas e tal, e estão na universidade pública hoje, eles procuram o grupo e fazem as discussões com a gente, etc. Então, esse tema, né, da distância gigantesca, né, abissal, entre a socialização nas periferias, especialmente no fundão das quebradas, né? Porque aquela periferia tem lá o taxista que tem 2 carros na garagem, né? Mas tem o moleque que está em cima de uma palafita, né? 7 pessoas morando no mesmo cômodo. Então, esse aí do fundão, né? Quando chega na universidade, que é assim, 1 em milhares, esse que chega na universidade tem muita dificuldade de adaptação, né? E aí a gente trabalha na etnografia, assim, os meninos de classe média que vão para a favela e os de favela que vêm para a classe média como um processo relacional mesmo. E é uma coisa muito forte, né? Muito forte. A gente está longe de ser sempre bem sucedido nesses casos, né, de migração de mundo para chegar na universidade, porque muitas vezes o abismo é muito maior do que a gente imagina e do que a gente consegue trabalhar, né, como professores e interlocutores assim diretos. Então esse é um grande drama, né, que tem sido muito presente nas universidades a partir da ampliação do acesso, né? E nesses próximos meses a gente vai estar discutindo o destino da lei das cotas, né? Que é a base que é a lei das ações afirmativas. Depois de 10 anos ele ia ser avaliado. Então imagino que essa disputa vai ficar forte agora e a gente se posicionar pensando em como construir qualidade e permanência seria a conversa lógica, né? Mas não necessariamente será ela. Eu queria dizer para a turma, Gabriel, que a gente tem ainda mais uns 15, 20 minutos, se alguém quer acrescentar algum ponto, trocar alguma ideia. Estrutura de oportunidades, isso aí que Gabriel está explicando aqui no chat. Valéria levantou a mão de novo. Não, eu queria só comentar, muito interessante, né, esses últimos comentários aqui, o do Gabriel, e o do Cláudio também sobre as oportunidades, que é exatamente o que eu coloquei aí, que tem aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão. Eu acho que é exatamente a falta de oportunidade que faz o ladrão, né? Mas o pequeno ladrão, né? O Samuel, né? Que não vai ter esse lucro grande. Talvez os grandes ladrões eles se aproveitem da oportunidade. Mas assim, não dá para deixar de correlacionar, porque o meu projeto de pesquisa aqui do mestrado que eu estou fazendo é exatamente sobre evasão escolar, sobre essa questão da educação e a faixa etária mesmo, de maior evasão escolar entre 15 e 19 anos de idade, que é exatamente a faixa etária do Samuel aí, exemplificado. E o que eu vejo na prática é assim, dificilmente aquele adolescente, aquele jovem que ele consegue ultrapassar, que ele consegue progredir no ensino médio, e talvez por isso essa é uma faixa, né, de estudo em relação à evasão escolar que é tão importante da gente entender, quando ele consegue ultrapassar o ensino médio e cai, por exemplo, numa universidade, é muito difícil você ver, por mais que sejam difíceis as oportunidades para frente, você vê um jovem que ele alcançou uma universidade, que ele conseguiu ultrapassar o ensino médio, ele cometeu um ato infracional, porque eu acho que é aquela coisa do sonho aí. O sonho amplifica, né? À medida que ele vai vendo onde que ele pode chegar, as oportunidades, elas deixam de ser pedreiro, né? E eles começam a crescer. E os sonhos, é isso mesmo que o Gabriel falou, eles deixam de ser sonhos assim, eles passam a ser sonhos reais, assim. O adolescente, ele fala isso mesmo, eu quero ser jogador de futebol famoso, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Eu lembro de um adolescente que a gente atendeu no Brota, ele falou para mim que ele ia fazer mas aí nesse caso ele falou que ele ia fazer um assalto porque ele queria morar em Dubai. Eu achei uma graça, era um menino de 16, 17 anos, ele ainda falou assim, não, Valéria, eu levo você para Dubai para me visitar, vai no meu jato. Então, eram sonhos fantasiosos.
à medida que ele amadurece nessa questão do ensino médio, ele começa a ver realmente uma perspectiva, esse sonho muda, ele fica mais real. Ele quer ser médico, ele quer ser advogado. Então, eu penso nisso mesmo. Como é que a educação ela pode trazer essa mudança mesmo do sonho ilusório, do consumo imediato, para aquela coisa real e mudar mesmo essas trajetórias de vida desses meninos, de alguma forma. Era isso, mas adorei essa apresentação hoje, essa discussão aqui. Eu acho que o chocante é a gente ver a reprodução no crime, da mesma lógica do campo lícito, né? Para mim isso foi muito chocante, porque a gente fica pensando como fissurar o sistema, então, né? Como tocar os sujeitos, mas como fissurar o sistema? Uma coisa não vai sem a outra, né? E eu lembrei de um livro do Mbembe que chama Sair da Grande Noite. Ele está com um livro novo até que chama Brutalismo, em que nos dois ele vai falar que o devir negro no mundo é a transformação a partir do momento em que o humano foi equivalido à coisa, né, com o processo de escravização, mesmo com todo o movimento de resistência cultural, política, econômica, de um período longo da história, os corpos foram se tornando dispensáveis, os sujeitos foram se tornando dispensáveis. Então, é como se a gente tivesse escrito, né, porque a gente é parte desse processo, uma outra humanidade. Então, é uma leitura filosófica, assim, sem essa materialidade, Gabriel, que você nos traz, e o que você traz é quase como se fosse um atestado, assim, é mesmo, olha aqui, né? Tem um modo da máquina funcionar que perpetua um sistema, torna uma grande parte do humano descartável, e o que ele coloca é que não é assim, o rico sobrevive, o pobre morre. É que quando o rico faz do pobre não é um consumidor, mas uma mercadoria, uma parte da combustão do planeta depende da vida dele, né? Ou seja, ele é combustível, quem faz dele combustível também é. Então, a gente está diante de um momento muito radical, né? De pensar o que é humano, o que é a vida, o humano não só do ser que fala, mas o humano como mas pensando no ser vivo, assim, como que a gente vai pensar o planeta se a gente for expandir, né? Qualquer ser vivo, não só quem fala, não só o humano. Então eu fico pensando que é um choque olhar esses dados que você traz, porque como quebrar isso, né? Que foi o primeiro espanto assim que bateu para mim, porque é como se como se a gente caísse sempre no mesmo lugar, essa impressão que me deu. Então, Andréia, eu já tive nesse, digamos, lugar, assim, que é um lugar muito de impotência, né? Esse dia, assim, eu não vejo onde quebra e tal. Mas eu sinto que... E é engraçado. Bom, tanta coisa passa pela cabeça, deixa eu me organizar aqui. Eu sinto que essas coisas têm um limite. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Do ponto de vista teórico, a minha cabeça é inteirinha formada pela filosofia alemã, né? Na sociologia, Marx e Weber, eu acho que vocês veem isso, talvez, né? Quem é mais próximo da sociologia. Na dimensão mais filosófica, que eu acho que dialoga com o que você está trazendo, é a filosofia alemã do século XX, né? Sei lá, Hannah Arendt como grande expoente, talvez, né? Hannah Arendt, depois Habermas e tal. Mas são os caras que estão pensando o humano, né? A Hannah Arendt, a reflexão toda dela é em cima do Holocausto, né? Em cima da desumanização máxima que produziu um genocídio histórico de 6 milhões de pessoas, e a partir daí, como habitar um mundo comum, né? O ponto arendtiano é o nosso ponto atualmente, né? A pergunta arendtiana é como foi possível que a gente chegasse nisso, né? E é daí que a gente parte também. Como foi possível que a gente chegasse nesse quadro aqui, né?
Agora, o que ela está propondo como saída normativa é uma saída pelo poder, né? E a saída pelo poder, para ela, não é a violência. Por isso que, para a gente, esse é o ponto nodal. A saída para ela do poder é a construção do mundo comum, dos objetos comuns do mundo, né? E é muito louco, porque quando a gente fala bem concretamente, né? Você tem um monte de objetos comuns entre o adolescente rico e o pobre, mas você não tem mais entre o velho rico e o adolescente pobre, né? Essa dimensão do comum. E aí que se propõe a grande disputa que polariza o Brasil, etc., pelo menos na área que eu estudo, né? É o moleque da quebrada versus o cidadão de bem. Eles são os dois grandes pontos, né? Não à toa uma disputa masculina, né? Porque aí não tem objeto comum. Entre os jovens ainda tem, né? Entre os cidadãos todos mais velhos, tal, o valor trabalho é muito compartilhado. Agora, esse moleque da quebrada e o cidadão de bem da classe média, o homem branco, macho adulto branco sempre no comando, aí já não tem, né? E é aí que se estrutura todo o conflito social, aí que se estruturam essas fronteiras, né? E o moleque, bom, na impotência de ter poder numa sociedade dominada por esses caras que os humilham, que é muito mais do que exclusão, né? Trata-se de humilhação cotidiana vivida, né? A saída é terrorista, né? Não tenho correlação de forças, eu vou lá e explodo um negócio. Porque pelo menos eu mostro que eu existo e ele vai ter medo de mim a partir daí, né? Aí, ou seja, pensando com os frankfurtianos lá, né? O que seria a emancipação de todas as teorias marxianas, né? Do 19, que seria a revolução, ou mesmo, acho que da teoria psicanalítica, se eu entendo alguma coisa, quase nada, né? Mas, sei lá, o gozo, né? Esse momento emancipatório, ele se perde, o que você tem com os frankfurtianos é um rebaixamento. A Cibele Rizek sempre trabalhou muito isso. O que você tem quando você não alcança o patamar mínimo de humanidade é, na verdade, um rebaixamento. Então, quando você conversa com os caras do crime, eles se referem muito a isso. Como assim? De onde veio? Não é que o crime veio de qualquer cadeia no estado de São Paulo. Veio do anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, que era o castigo do castigo. Os presos que iam para o castigo em todas as outras cadeias e que não se disciplinavam, eles eram mandados para Taubaté para serem torturados. É de lá que vem o PCC. Né? E essa potência desse negócio é o que me estimula a entender esse negócio. Porque a gente, né, o que a gente está falando aqui é, digamos, uma coisa mais geral. Mas esses caras, eles viram morrer do lado deles milhares de pares, né? E eles construíram uma coisa que fez frente ao que está aí, com todas as misérias, etc. Então, isso para mim, essa é a contradição que não me deixa desanimar, entendeu? Porque tem coisas que nascem nesses espaços de muita privação, né? Que são meio uma emancipação às avessas, né? Porque primeiro rebaixou, não foi dada a chance das pessoas se emanciparem, aí rebaixa. Aí depois que rebaixou, tem algo que acontece, não fica aí, não fica parado aí, né? Sei lá, depois de 500 anos de colonização, tem luta ainda, né? Mas Depois eu não desanimo não, viu? Então, mas o que eu acho é que isso é muito concreto, não é só uma esperança, né? Isso é muito concreto, porque penso que foi massacrado esse povo negro, penso que foi massacrado esse povo indígena, os indígenas latino-americanos. O fato é que continua tendo luta, né? Continua tendo luta. Então, é uma coisa que eu acho incrível, né? Aí eu falo essas coisas, defende o PCC. Não é disso que a gente está falando, eu não defendo o PCC. Né? Mas o ponto é que a gente tem que reconhecer que existe poder ali, que existe potência ali, e que essa potência está fazendo a gente ir para dentro dos condomínios fechados. Essa potência está fazendo com que a gente tenha medo de andar na rua, né? Isso não é positivo para o conjunto da sociedade, isso é positivo para eles, certo? Do mesmo jeito que é positivo para nós ter a polícia a nosso favor, né?
Agora, a construção de um universo comum teria que passar por outros ambientes emancipatórios, né? Que não esse que só rebaixa o comum, né? E joga o super privado como a grande saída. Né? A pandemia mostrou que o super privado não é a saída, né? Todo mundo está mal, não tem ninguém que está bem, né? Isolado em casa, sem contato com os outros. Quem está bem é quem está conseguindo, né, ter contato com a vida social e tudo, né? Só que a gente fez isso como sociedade, a gente vive uma pandemia estendida, né? Porque a gente foi se isolando dos outros no mundo social há bastante tempo, né? Isso é muito concreto também, assim. Eu com 15 anos, eu jogava bola no meu bairro, né? E a gente jogava com os meninos da favela, com os playboys do bairro. Eu sempre tive uma posição intermediária, né, socialmente. Então, a gente tinha de um lado os playboys do bairro, do outro lado os moleques da favela, que a gente chamava de conha, os conha, né? Com 15 anos, eles eram os meninos que estavam traficando já, né? A gente jogava bola. Os meninos de classe média hoje não jogam bola, nem com o favelado, nem com os caras ricos. Os campinhos estão todos secados, né? Essas coisas aconteceram. A gente conhecia todo mundo da rua, na classe média, né? Não tem mais isso, né? Então, esse processo é um processo muito negativo socialmente, né? Mas e é dele que vem o conflito, né? É dele que vem o estranhamento, o não reconhecimento do outro como um ser humano, né? Então, estruturalmente, eu sinto que a gente se encaminhou pegou o caminho errado, né? E aí, em vez de fazer o desvio, a gente acelerou. Só que chega uma hora que não dá. Eu espero que não seja preciso uma ruptura como aqui houve, né? Aqui a gente estudou. Mas, de alguma maneira, a gente está caminhando para a mesma intensidade, né? De 2018 para cá, cada vez mais, você lê as origens do totalitarismo, de 18 para cá, é tão interessante que as famílias começam a rachar, as pessoas começam a se isolar entre si, ela vai vendo o totalitarismo pelo cotidiano, né? O totalitarismo não é um maluco no poder, né? O totalitarismo é um jeito de viver, né? Que invade a intimidade e por isso se torna total, né? É um pouco isso que a gente tem vivido, né? Agora tem reação a isso, né? Às vezes tem custo, tem muito sangue, né? Mas tem reação, isso me deixa mais, sei lá, vivo. E acho que a gente fecha com esse ponto, que é pensar o comum. Eu acho que quando a gente tenta entender como viver junto, né, assim, a princípio pareceria evidente, mas não é evidente, né, porque viver junto traz todas essas complexidades, hierarquias, narrativas, disputas, mas negar o conflito é negar o diálogo, né? Então, aqui o livro da Carina Biondi, que você me indicou há muito tempo atrás, né, Junto e Misturado, é muito essa lógica do consenso, né? Como que você conversa até chegar num consenso, mesmo que não seja mesmo que não seja essa direção, né? É possível para um mundo compartilhado com diferenças tão radicalizadas. Eu acho que a boa pergunta que você deixa para a gente, e eu vou indicar o livro, né? Que é maravilhoso. Eu conheço de dentro, que é o Irmãos, uma história do PCC. Se não vão assistir, é na HBO, né? Adorei saber que vai virar cinema, vai virar filme, né? Vai virar. Eu entendi que é uma série, não é isso? Uma série com 4 episódios, dirigida pelo Joel Zito Araújo. Joel é um grande diretor de cinema negro brasileiro, do documentário. É uma série documental, né? Que tem vários dos interlocutores que estão no livro, outros tantos que não estão no livro. Uma outra pesquisa, foi um processo muito rico. Tenho muito orgulho desse trabalho coletivo também que foi feito, sob a batuta do Joel, que é uma figura fantástica também, que eu acho que todo mundo devia conhecer. Já está para ser lançado. Vou escrever o nome dele aqui. E dizer que é muito bom te ouvir, que eu também não desanimo, não. Acho que essa turma aqui é a turma da aposta, né? Eu falo, acho que em nome de cada um de nós aqui, quando a gente reúne para poder pensar problemas complexos, exigem soluções complexas, né? Como o Vinícius lembrou logo cedo. E que o Brasil tem uma grande tradição, né? O quilombo é a nossa marca de resistência, né? Ele é um modo de operar do comum,
né? Como pensar o comum como estratégia de resistência. O PCC vai nessa linha e não é defender, né? Nem o quilombo, que era escravo fugido, que estava numa situação de ilicitude, tentando recuperar uma dignidade de humano, né? Como hoje não é defender a violência, o crime, mas pensar como que você restitui a dignidade no laço social. Então, acho que é super bacana, porque esses modos de pensar o comum, eles não são simples, né? Como não são simples os problemas como você traz. Então, eu queria, em nome da turma, né? Cláudio vai tomar a palavra para a gente ir caminhando para a conclusão. Cláudio, vamos lá. Desculpa, é só me Ao ocorreu quando você contrário. falava uma coisa, me ocorreu que quando a gente fala da nossa sociedade, na realidade a nossa sociedade é fruto de uma facção vitoriosa. A nossa história, a história de todas as civilizações, é uma história de luta entre facções e luta entre PCCs. Então, o que nós somos hoje é fruto de uma facção vitoriosa, uma facção que talvez tenha começado com as capitanias hereditárias, mas que foi alimentada por gente como Bandeirantes, que, como no dizer do Darcy Ribeiro que eu citei agora há pouco, era uma ninguém-dade que comprou uma visão, digamos, uma narrativa, para usar um termo que eu detesto, né? Mas uma narrativa de que se eu não tenho ninguém, eu vou fazer quem eu sou. E essa facção, vamos dizer assim, dominou. E hoje nós somos frutos dessas facções que, né, se estruturaram. Então, há acomodações, o Gessé Souza coloca isso de uma forma muito legal. Né? Há uma série de acomodações na sociedade e um discurso de uma facção é hegemônico, que você tem um ethos, se você segue esse ethos, você tem direito a sobreviver. Então, todo mundo que está afinado com ele sobrevive. E tem toda uma, como o Cláudio colocou, toda uma estrutura de braço forte do Estado para manter isso. Quem não está de acordo com esse ethos, tem um outro ethos. E esse ethos é uma facção rival. No mundo fantástico, imaginário aqui, pode ser que um dia isso se inverta. E o PCC assuma o poder no Brasil. Vamos pensar nisso, nessa fantasia minha. Esse Ou as ethos milícias novo, estão mais perto. Pois é, pois é. E isso pode um dia acontecer. E se isso acontecer, o PCC vai se suavizar para quem estiver alinhado a esse ethos. Como o Gabriel diz, onde tem tráfico lá na França, não tem violência, porque, de alguma forma, o ambiente se equalizou para que isso fosse possível. Né? Pode ser que isso inverta, e aí, não sei quem vai estar por fora desse ethos, vai ser uma outra estrutura. Mas, desculpa, falei demais de novo. Mas Só a Revolução Iraniana, né? A Revolução Iraniana era o Brasil há tanto tempo atrás, aí vira uma república fundamentalista. Né? Uma república não, né? Um Estado fundamentalista. No Fronteiras de Tensão, o Gabriel abre, não sei se vocês conhecem esse livro dele, né? Muito bom, é um livro premiado, inclusive. Ele começa dizendo isso, né? Algo mais ou menos assim, não existe o lado de fora. Então a gente tem que resolver, né? Como é que a gente vai viver junto, porque não tem, né? Não tem isso de criar uma solução. Bom, há quem pense que Marte um dia vai ser habitado, né? E quem tiver dinheiro vai embora para lá. Mas Olhe para Cima, né? Esse filme mostrou que até lá o bicho pega, literalmente. Mas eu estava pensando, Gabriel, para a gente te agradecer e convidar a leitura, né, desse sistema complexo que você transmite. Você já me falou, isso é epistemologia, né? Epistemologicamente, essa simplicidade na transmissão que carrega essa complexidade de pensamento é uma estratégia epistemológica, né? De certa forma, de transmitir, de tornar acessível, de comunicar, de fazer a ciência chegar, né, na gente. Então, eu queria dizer assim, é só uma pena a gente não terminar no boteco, porque aí eu ia dizer coroamos com chave de ouro, porque aí a gente vai até cansar, porque a gente ainda está muito animado, mas a gente precisa deixar você descansar. Queria agradecer em nome dos colegas professores, dos colegas alunos, da Tati e do Estevam, que seguram firme o IEAT. Muito obrigada. Quando a gente te convidou, não me lembro se você já estava no Brasil, mas você foi de uma gentileza, como sempre, né? Pronto para estar conversando com essa turma de um jeito tão direto, objetivo e, ao mesmo tempo, radicalmente complexo. Então, ensina a gente até a fazer, né? Com o pensamento científico, com as ideias, metodologicamente como funcionar. Eu ia ficar te elogiando aqui uns 15, 20 minutos, mas nós já vamos Imagina, eu que caminhando. aprendo muito nessas conversas, verdade. É muito bom Muito te ouvir, bom. porque é Eu isso, agradeço né? muito.
Agradeço a gente pega. conversa, a possibilidade, né, de ter um espaço de troca, assim, muito rico. Eu fico muito contente. Muito obrigado. E à disposição aqui. Contem com a gente, não só comigo, com o nosso grupo, para a gente seguir essas trocas e, quem sabe, partilhar um boteco logo mais, que está fazendo falta, né? Em breve, em breve. Vamos lá. Gente, muito obrigada, então. Boa noite. Obrigada a cada um. Boa Semana noite, que gente. vem Tudo de bom, a viu? gente Se volta às cuide. 19 horas. Cuidado e Até. saúde. Valeu, Tchau. tudo de bom. Obrigada, Gabriela.